Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Você sabia que o Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimento por ano? Eu imaginava um número alto, mas quando a gente é confrontado desse jeito com eles, é mais impactante, fica chocante, né? Pois é, segundo uma pesquisa realizada pela ONU no ano passado, os principais motivos do desperdício acontecem por causa do manuseio, do transporte e as centrais de abastecimento. E você deve estar se perguntando o que o Tchau Bela tem a ver com descarte de alimento. Bom, esse é o tema do episódio de hoje. Não parece uma associação óbvia, mas a gente vai descobrir que o volume de oportunidades e inovação vindo deste lugar para o mercado de beleza é enorme. Eu sou Vânia Góes, jornalista, e apresento esse podcast com Isa Deson, especialista em tendências e comportamento. Vamos lá? Pois é, quem diria? O lixo é uma das novas fontes, vamos chamar assim, nova mina de ouro, para formulação de ingredientes, concepção de embalagens, de varejo e muito mais. A gente pensa em circularidade, sustentabilidade, formulações limpas. Quando a gente fala de beleza, a gente sabe que esses são fatores cada vez mais determinantes para a compra de produtos, e não é por acaso. Junto com crise climática, pós-pandemia, um desejo talvez por cultivar um senso de comunidade maior, tem aumentado essa visão mais sustentável que está ligada ao que a gente consome, né? Não é à toa que a jornalista Sarah Kelly escreveu em 2022 uma matéria na Live Kindly, enfatizando o upcycling, né, esse reuso, como um posicionamento para a indústria de beleza e não só uma tendência efêmera. Ufa! Então a gente está aqui falando de um reaproveitamento true. Como que os alimentos descartados podem se tornar ativos para a indústria de beleza em vez de lixo, que muitas vezes produz lixo tóxico. No ano passado, o portal Personal Data Insights indicou que os ingredientes provenientes de upcycling podem se tornar o próximo padrão da indústria cosmética. E a Incosmetics, que é uma feira super importante de matéria-prima para a indústria, publicou uma reportagem sobre o mesmo tema, afirmando que até 2028 esse mercado global deve atingir um total de 90 bilhões de dólares. Se a gente pensar nos benefícios ambientais da cadeia do upcycling, né, dessa reutilização, a gente pode pensar em coisas que são das mais a menos óbvias. A gente reduz o consumo de matérias-primas novas, a gente cria uma rota mais eficiente, né, em termos de gasto, descarte e poluição durante a concepção dos produtos. Eu gosto de falar para os clientes que se a gente não olhar para o lixo, a gente está jogando dinheiro fora, literalmente, né? E aí, além dessa diminuição de fluxo de resíduos, tem também diminuição de poluição de ar, de água, das emissões de gases de efeito estufa, e aí vai. É claro que esse processo ainda passa por vários desafios, né? Um deles, né, é a logística e o processamento de ingredientes reciclados, que podem ser muito mais complicados do que o fornecimento tradicional. Só porque a gente ainda não inventou e, vamos dizer assim, sedimentou esses processos, porque isso é uma questão de tempo. E acho que uma outra coisa que a gente vem crescendo com o passar do tempo é essa disposição das pessoas também investirem mais dinheiro, pagarem um preço mais alto, se isso significa que um produto tem menor impacto socioambiental. Então, principalmente quando a gente olha para as gerações mais jovens, e é claro que isso é um nicho, especialmente no Brasil, quando a gente pensa na realidade brasileira, mas é só perceber que 84% dos millennials dizem que sustentabilidade influencia as suas decisões de compra. 60% da geração Z e millennials dizem que prestam atenção em como um produto é feito ou adquirido, e 66% deles estão dispostos a pagar mais por marcas comprometidas com impactos socioambientais positivos. Esses dados são de um relatório da Mintel, de 2021, e lá a gente achou o termo Beauty Ecolution, a ecolução de beleza. E é muito do que a gente está vendo como uma forma de definir essa próxima etapa de beleza limpa que a gente está vivendo. A gente vê uma mudança, né, do que eram fórmulas limpas ou clean beauty, saindo do free from, né? Não tem isso, não tem aquilo, etc. Acho que para um posicionamento até mais amplo, que está ligado ao fornecimento de matérias-primas, cadeias rastreáveis, ativos que são naturais, mas
que são cultivados e colhidos de forma responsável. E acho que isso também está muito conectado a um outro assunto que a gente inclusive já abordou aqui, que é a bioengenharia, que pode substituir as formulações que são originalmente compostas não só de petróleo, mas também de ingredientes naturais, que podem ser, por exemplo, provindos de monocultura. Então tem vários jeitos de criar formulações verdes inéditas, inclusive feitas de descartes, em vez de novas plantinhas, né? E aí uma provocação bacana que a Alur publicou em 2022 em vez da gente ficar só pensando em lançar produto inspirado em microtendências efêmeras que brotam no TikTok ou outras redes, as marcas poderiam olhar para as tendências alimentares e pensar em suas formulações a partir desses resíduos. É mais profundo, mas a gente tem aí uma tendência de ganho a longo prazo muito mais interessante, fora a possibilidade de se destacar do mercado com uma proeza mais tecnológica muito interessante. Acho que um dos exemplos mais clássicos, que também já foi tema do nosso episódio de biomimética, é o squalano, usado pela Biossance, que é um subproduto da cana-de-açúcar, usada para outras coisas, inclusive proveniente do Brasil, mas tem várias outras marcas muito interessantes e inusitadas usando resíduos agrícolas e alimentícios para criar suas formulações. Não, antes de eu começar a falar das marcas, a Vânia citou aqui o episódio de biomimética, ele chama Tecnologia Viva, se você quiser achar ele no Spotify. E aí vamos falar de bananas. A Cadales é uma marca da Martinica que usa a polpa e a casca da banana, que são desperdiçadas, que é cerca de 20% da sua produção 20? Mundial. Gente, 20%? Para obter ingredientes e ativos de skincare. E, cara, uma das piras que eu tive na pandemia era o zero desperdício na cozinha. Fiz um bolo de casca de banana, não é que ficou surpreendente? Ficou mara. Então, assim, né, a gente pode inovar em várias áreas da nossa vida. Aí vamos falar de leite, que eu nunca tinha pensado. Improvável, Não tomo leite também, então, né, um projeto que a gente não teria pensado, mas eu fiquei muito curiosa. É o projeto InGreen, que é financiado pela União Europeia, foi criado para pesquisar e produzir ingredientes funcionais a partir do soro do leite, que é descartado da produção de queijos. Então, eles transformaram esse resíduo em ativo para a formulação cosmética. E aí, olha o tamanho do projeto. A indústria de laticínios da Europa, só da Europa, produz 75 milhões de toneladas de soro de leite por ano. E ele é extremamente poluente. Não tinha a menor ideia que era poluente também. Também nem pensei nisso. Outro exemplo, que é com celulose, é da Lubrizol Corporation, que anunciou no ano passado um projeto em colaboração com a Suzano, que é líder mundial na produção de celulose de eucalipto e papel, para desenvolver ingredientes naturais usando biomateriais celulósicos e bioprodutos de eucalipto renováveis para os mercados de beleza, cuidados pessoais e cuidados com o lar. A gente sempre fala isso, né? Parte da inovação que a gente adora acompanhar, além de hospitais, a gente já falou, são produtos de limpeza, porque as marcas de produtos de limpeza são muito inovadoras, pensando tanto em embalagem quanto em ativo, né? Eu achei tão legal que a Givaudan tá fazendo também com rabanete, né? A gente aqui no Brasil já conhece o urucum como essa grande maquiagem natural, mas ali eles estão usando um pigmento da Active Beauty, que foi lançado em 2022, que é uma alternativa a pigmentos sintéticos e, no caso da Givaudan, é obtido a partir de rabanete vermelho cultivado por meio de técnicas sustentáveis. Então, a gente vê aí para todas as áreas do mercado, né? A Circumference também, que é uma marca de skincare, começou a comprar folha de oliveira não utilizada de uma marca de azeite da Califórnia chamada Brightland para produzir o extrato antioxidante que ele usa dentro de um produto que chama Daily Regenerative Gel Cleanser, então um gel de limpeza regenerativo. E tudo que sobra dessa marca é devolvido ao solo como composto orgânico, ou seja, tudo bem redondinho. Outras marcas interessantes, a Upcircle, que usa um pó feito das sementes de damasco, um subproduto natural da produção de óleo dessa fruta, que é super rico em vitamina E, também usado como ativo para um cleansing facial. Outra marca interessante é a Green People, não a de sucos, aqui brasileira, mas uma marca gringa que usa cascas de coco, que seriam descartadas, como um ingrediente, por exemplo, para uma máscara purificadora. Há alguns anos eu visitei aqui no Brasil, em Belém, uma cooperativa que fazia sucos de frutas e, com o apoio da Natura, teve uma fábrica ampliada para justamente, por exemplo, reaproveitar
sementes e cascas que, por exemplo, iriam para o lixo, como no caso de você preparar uma polpa de maracujá, e isso foi incorporado a ingredientes como os esfoliantes de Ecos. Então, otimiza numa planta só, inclusive Fabril, 2 tipos de produtos, né? E aí tem toda a indústria da perfumaria que está pegando fogo com esse assunto, né? Então a gente tem visto marcas e fabricantes aderindo a descartes por 2 motivos. Sim, conscientização ambiental, porém também necessidade. Porque, segundo a Cosmetic Business, ela publicou esse ano que alguns ingredientes de origem natural para perfumaria estão se esgotando ou diminuindo como consequência da crise climática, né? No fim do ano passado, a Bloomberg publicou, inclusive, uma matéria falando sobre como os produtores em Grasse, que é uma cidadezinha no sul da França, considerada a capital da perfumaria no mundo, estavam vendo suas safras murcharem por, enfim, eventos diversos. Tanto mudança climática, quanto, por exemplo, o fornecimento de energia que estava comprometido por causa da guerra na Ucrânia. Enfim, pensar outros jeitos de fazer as coisas enfim... Uma questão de sobrevivência para muitos, né, também. Se a gente Exatamente, imediato, né? Total. Então, em 2021, começaram a aparecer algumas dessas fragrâncias aí. A gente teve a Tantrum, da marca Boy Smells, que é feito de um óleo de cedro destilado a partir de subproduto da indústria de móveis. Achei um casamento interessante. E tem um que é um pouquinho mais antigo, mas super fez um barulho quando apareceu, que é o I Am Trash, o Les Fleurs du Déchet, da marca francesa mais louca da perfumaria de todas, na minha opinião, que é a État Libre d'Orange, o Estado Livre da Laranja, chama. E ela conta com resíduos de maçãs recolhidas que seriam descartados pela indústria alimentícia, né? Aquelas frutas feias, vamos dizer assim. Nesse ano tem uma novidade da Sunrose, que chama Vigilante. É um perfume feito com 97% de ingredientes naturais reutilizáveis e posteriormente reciclados pela marca. Acho que outra marca que faz isso de um jeito muito interessante é a Sana Jardin, que tem um perfume que chama Incense Water, que tem uma história muito boa. Eles mapearam que cerca de 900 toneladas de subprodutos da flor de laranjeira são normalmente enviadas para aterros no Marrocos. E aí eles criaram uma cooperativa de catadores e uma tecnologia para conseguir extrair a fragrância desse lugar. Muito bom, né? Não, super interessante. E aí, mais do que flores e alimentos, também dá para reciclar carbono. Eu não sabia dessa. Eu nem entendi essa ainda, mas vamos lá. A Coty, né, no início de 2022, anunciou o lançamento da produção de perfumes que utilizam etanol oriundo de carbono reciclado. O processo, não pergunto que a gente não é cientista, mas o assunto é muito interessante. E tem mais de um exemplo, né? Tem, porque a Beiersdorf, né, proprietária da Nivea, da Eucerin, da Labello, La Prairie, etc., anunciou o primeiro hidratante facial fabricado a partir de CO2 reciclado, né? Então, o etanol que é obtido desse carbono capturado em unidades industriais. Outro bom exemplo é uma empresa neozelandesa, a LanzaTech, que tem como parceiros L'Oréal, Givaudan, Zara. E eles são super inovadores porque estão criando um método de captura e transformação de carbono para desenvolver ingredientes de fragrâncias sustentáveis. Várias instalações comerciais já estão licenciando essa tecnologia e convertendo fontes de resíduos de carbono em etanol. Então, basicamente, o alquinho que vem no nosso perfume, em breve, talvez, possa ser todo de carbono renovável, reciclado. Pois é, vamos botar isso em números, porque é muito interessante. Eles afirmam que já impediram 200 mil toneladas de CO2 na atmosfera, gerando quase 200 milhões de litros de etanol a partir do gás carbônico. E aí, o máximo que a gente conseguiu sacar aqui de explicação é assim, eles compararam a tecnologia deles com o processo da cerveja. Então, em vez da cana-de-açúcar, a matéria-prima para fermentação é constituída de gases de efeito estufa. E o produto final, em vez de cerveja, é o etanol. Não é maravilhoso que você pode fermentar grosseiramente? Eu tô falando, eles não fermentam, tá? Mas imagina que você pode fermentar gases de efeito estufa e isso virar ingrediente de ativo de cosmético. Não, muito chique. Bom, por falar em cerveja, no Brasil a gigante Ambev, junto com uma startup, a Comida Invisível, que conecta bares, restaurantes e supermercados com entidades de doações de alimentos, ajuda no combate à fome. Essa não é uma iniciativa ligada à indústria de beleza, não vira ingrediente de perfume de luxo, mas a gente precisa lembrar que num país como o Brasil, que voltou para o mapa da fome, toda iniciativa é positiva, né? Se a gente puder contribuir com quem
tá nessa roda, melhor. Bora fechar esse ciclo, bora pensar de forma mais circular, de verdade, profundamente, a nível industrial. Acho muito potente e tem muito potencial de transformação tudo isso, né? Bom, esse episódio foi gravado aqui em São Paulo, nos estúdios do Iguatemi. Hoje a gente está vestindo a Niemeyer, uma marca muito chique, como vocês podem ver. A pesquisa para esse episódio é da Larissa Nari e do Felipe Stoffel. O roteiro é escrito pela Katrina Carta Kovarik. A trilha que abre o episódio é do Alex Batista. A carinha dele é desenhada pela Núbia Lima. E a gente conta com a produção da Agência Arara e da Space House. Então, até quinta que vem. Ative essa notificação aí. Sim. Tchau, Bela!